irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. Agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui na casa do Senhor para ouvirmos a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, essa palavra ela é muito importante. É como um servo do Senhor estava me falando hoje. Essa palavra que deve balizar a nossa vida. Nós temos que pegar os acontecimentos do mundo, os acontecimentos da nossa vida e passar eles pela palavra de Deus, pela Bíblia, para que a gente possa assim aí ter a nossa opinião. Nós cometemos um erro que é pensarmos em fazer uma coisa, já começarmos a providenciar para fazer aquilo e depois pedir permissão para Deus. Mas nós, como cristãos, nós temos que agir diferente, irmãos, porque nós temos que aprender a sermos dependentes de Deus. E essa dependência, ela é importante porque nós somos seres fracos, somos seres pequenos, ainda há dentro de cada um de nós um animal que precisa ser domesticado. Não é? Por isso que a civilização, ela criou escolas para poder educar as pessoas. Você nasce no Brasil, fala português, se você um dia quiser morar nos Estados Unidos, você vai entrar numa escola para aprender inglês, e assim sucessivamente. Deus criou a Bíblia, criou a igreja, criou os louvores, para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ser educado. O ser materialista que nós temos dentro de nós, né? A Bíblia diz que nós somos triunos. Lá no livro de Tessalonicenses diz que nós somos corpo, alma e espírito. E você vê que dentro de nós há uma guerra de pensamentos, né? Normalmente tem 3 pensamentos passando pela nossa cabeça sempre, né? Então, a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes, quando a gente mais precisa, ao invés de a gente usar a razão, a gente usa o lado pobre que nós temos, o lado miserável que nós temos. Por isso fazemos guerras, por isso fazemos inimizades, por isso condenamos as pessoas. Estamos vivendo um momento terrível nesse mundo. O fim dos tempos está se aproximando com muita velocidade. E nós somos chamados para sermos o povo de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo separado aqui na terra, sempre. Sempre existiu pessoas malignas, sempre existiu guerras, guerra aqui e acolá, maldade aqui e lá, sempre existiu, sempre. Sempre o homem teve sendo governado por pessoas egoístas, pessoas más, no mundo inteiro. Você lê a história da humanidade, você vê. Por isso que no livro de 1 Samuel, capítulo 7 e 8, mostra claramente como é o governo humano. O governo de Deus nós já sabemos. Jesus deixa claro, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Deus não está preocupado com o seu pecado, com a sua fraqueza. Deus está preocupado com a sua atitude. A sua atitude. Que você sempre tem que lembrar que você precisa de ser humilde.
humilde para ver, humilde para ouvir, né? Para que você possa evoluir, porque a evolução tem que ser sua. Não adianta o pastor ser o melhor cara da terra. Que diferença vai fazer isso para você? O seu pastor ser santo e você nunca se converter. Pastor é apenas um professor, sacerdote é apenas um professor. Às vezes ele morre pior do que você, mas você não toma a atitude de entregar a sua vida para Deus, de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. E agora, irmãos, é preciso que o cristão abra o olho e decida, porque Jesus falou que quando vier a calamidade, não haverá tempo. Jesus mesmo disse que ele virá como um ladrão. O ladrão, quando ele chega na sua casa, você não está esperando. Quando você menos espera, aconteceu. Não é? Então, o fim dos tempos não existe data, não existe hora determinada por ninguém. Pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer daqui 10 anos, pode acontecer daqui 100 anos, pode. Mas o mundo já está caminhando para ser uma Sodoma e Gomorra. É para isso que está caminhando. E quando você observa tudo isso aí que está acontecendo no mundo, o que você, que é uma pessoa que foi chamada por Deus, a Bíblia diz claramente, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Inclusive tem Bíblia que tira essa parte B do versículo, que muitos serão chamados, e tiram, mas que poucos serão escolhidos. Por quê? Para você ser sempre um cristão frouxo, para você ser sempre um cristão morno. É o cristão que vem na igreja para sentir prazer, entendeu? Para vir buscar a vitória, como se a vitória já não tivesse acontecido na vida dele. A vitória já aconteceu nas nossas vidas. Quando Deus deu uma Bíblia para nós, já foi uma vitória. Deus nos deu a oportunidade de conhecer o projeto dele, de participar do projeto dele. E aí o que acontece? Você fica esperando, daqui 2 anos, 10 anos, 20 anos, você vai tomar uma atitude de se converter. Você lê a palavra, mas não se importa com ela. Você vai na igreja, mas não se importa com a igreja. Entendeu? Isso é sério, irmão. Estamos falando da sua vida, sua. É a sua vida. Aí você escolhe o caminho, né? Quem escolhe o caminho é você. O sacerdote e o pastor, ele foi só chamado para mostrar o caminho. A Bíblia já mostra, mas a pessoa não quer ver. Daí Deus te traz na igreja, porque na igreja há o poder de Deus. Também há o poder do inferno na igreja. Há o poder do inferno na igreja, porque o diabo não quer que você frequente a igreja, o diabo não quer que você se converta. Então, a palavra, quando ela é séria, a palavra, quando é para o seu bem, a palavra, quando é para te corrigir, para te redarguir, a palavra, quando é para te levar a Deus, o diabo endurece o seu coração. Você se sente mal com a palavra, você se sente ferido. Eu já tive muitas vezes problema com o fiel, que eu pregava aqui e ele ficava com ódio de mim. Já fui chamado até de pastor do cajado. Pastor, parece que eu sou até um carrasco, entendeu? Que estou pregando para as pessoas irem para o mundo do mal. É o contrário. A Bíblia diz claramente, o próprio Deus diz, o profeta que diz que há paz, esse é um falso profeta, porque não há paz. O mundo está envolvido na maldade, e fora a maldade, nas hostes celestiais, como diz lá no livro de Efésios, que bota pensamento em todos nós para tentar nos afastar de Deus, nos enfraquece, entendeu?
Muitos versículos a gente finge que não vê, não quer ouvir, não quer ver. Muitas coisas espirituais a gente quer fingir que não quer ver. Né? Tem gente que é crente há 20, 30 anos, tem medo do diabo. Ah, meu Deus, o diabo? Uai, o que é isso? O que é isso? E a palavra de Deus, que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, não é para você? E a palavra de Deus que diz que nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará, essa você não crê também? E a palavra de Deus que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então é assim, é tudo crente morno, crente Laodiceia. Agora, irmãos, eu aprendi uma coisa, eu sou uma pessoa fraca, né? Um gênio terrível, mas eu sempre me rendi na igreja, quando a palavra, às vezes, era para qualquer um, que ela pegava em mim, eu falava, Senhor, obrigado, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim. E Deus nos chama para isso, entendeu? Assim como você vê no Salmo 51, você vê em várias passagens Davi, Jó, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua falha, reconhecendo os seus defeitos, porque Deus nos chama para ir à perfeição, embora a gente não vá conseguir, porque somos pecadores. Mas Jesus fala, ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, ser santo como eu sou santo. Somos chamados para isso, para cada dia melhorar. Se você já fosse santo, não precisava nem de vir na igreja, não precisava de ler Bíblia, você já é santo já, entendeu? Então, até o último dia da nossa vida, nós temos que lutar. Como Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, aquele que lutar. Mas a luta, irmãos, não é contra o mundo lá fora, não é contra as pessoas, a luta é contra você mesmo. Você mesmo, é você que tem que mudar, não é o outro que tem que mudar. Não é o outro, entendeu? Embora você como pregador, porque todo cristão é chamado para pregar, todo cristão é chamado para louvar a Deus, para honrar o nome do Senhor, para levar a palavra de Deus, não é? Você como pregador, você vai pregar para as pessoas, você vai muitas vezes confrontar elas com a palavra, confrontar elas com a fraqueza delas, confrontar elas com o defeito delas, porque somos chamados para isso. Livro de Ezequiel está lá, nós somos chamados claramente para isso. A palavra do Senhor diz que se você não avisar o ímpio da sua impiedade, Deus vai requerer de você. Mas não, hoje você não pode falar nada com ninguém, porque as pessoas, primeiro, não têm humildade para ouvir. Segundo, já existe até um ditado aqui na terra, que diz que se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Olha que safadeza isso, coisa do demônio, coisa do inferno. A Bíblia diz que Deus é conselheiro, então quer dizer que Deus tinha que vender o conselho dele, não tinha que dar o conselho não. O que a Bíblia é? É um livro de conselho. Você vem na igreja para quê? Para ser aconselhado. Aquele que diz que é teu amigo, se ele for teu amigo de verdade, ele vai te aconselhar. Ele vai te aconselhar. Se ele vê que você está indo por um caminho, às vezes até ele pode não ter razão, mas você tem que agradecer. Poxa, essa pessoa está preocupada comigo, está me aconselhando. Olha o que acontece com essas pessoas aí que ficam ricas, poderosas e famosas. Enche de bajuladores as suas voltas. E vão tudo para o buraco, porque o coitadinho vai para o buraco, quando ele cai no buraco, todo mundo, bem feito, olha lá, está vendo? Bem feito, caiu no buraco. Porque é isso que a sociedade quer que você caia no buraco para falar bem feito. Eu sabia, entendeu? Mas o verdadeiro cristão é aquele que diz para você, não vai por aí que você vai cair no buraco. Jeremias enfrentou o rei e foi parar no calabouço, mas ele serviu a Deus. Micaías enfrentou 3 reis e mais de 450 profetas, inclusive foi avisado, não vá dizer para o rei o que ele não quer ouvir. Mas o que Micaías decidiu? Eu sirvo a Deus, eu vou falar o que Deus mandar.
Agora, isso é uma escolha sua, meu irmão. Isso é uma escolha sua. Você acha que é só os outros que têm que ser pregador? Deus te chamou para você ser pregador. Deus te chamou para você consertar a sua vida e pregar a palavra de Deus para os outros. Amém? Estamos lendo o livro de Gênesis, no capítulo 45. Que diz a palavra do Senhor assim. E a palavra de Deus, irmãos, é coisa séria. Coisa séria. É vida. É vida. Não é brincadeira. A nossa vida não é brincadeira. Na hora do sofrimento, quem sofre é a gente. Ninguém pode sentir a nossa dor. Por isso que temos que zelar e levar a sério as coisas de Deus. Gênesis 45 diz a palavra do Senhor assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Você vai ver uma referência aqui em Atos capítulo 7, versículo 13. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Você vai ver uma referência em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, Salmos, capítulo 105, versículo 16 e 17. Olha aqui, irmãos, o que é uma pessoa que tem temor, que ama a Deus de verdade, que tem uma vida entregue a Deus. É por isso que José saiu da escravidão, saiu da prisão, para ser do dia para a noite um governador do maior país na época, do maior poder na época, econômico, bélico. Entendeu? Por quê? Porque, olha só, era para ele estar querendo matar os irmãos. Olha o que os irmãos fizeram com ele. Será que se fosse nós, como a gente ia reagir? Mas ele não olhou como homem, como muitas vezes você quer olhar como homem. Ele olhou com olhar espiritual. Ele viu que Deus é que estava deixando tudo aquilo acontecer, todo aquele processo que ele passou a acontecer, para que ele fosse transformado, para que ele pudesse receber aquela bênção. E ele reconhece tudo isso. E aqui ele diz: olha, Deus me enviou adiante de vós. Olha o olhar dele, a diferença que foi, que é esse olhar que você tem que aprender a ter com a sua família, principalmente, porque as maiores guerras hoje estão sendo travadas dentro da família. A família que Deus deu, não se esqueçam. Deus é o Deus da família. A família existe porque é um projeto de Deus. E nós não aprendemos a olhar para isso com olhar espiritual. Como a Bíblia diz, honrar pai e mãe. Como a Bíblia diz, os filhos são herança de Deus. Ora, se Deus está te dando um presente, se essa é uma herança que Deus está te dando, olha a importância que você tem que dar para isso. É coisa séria, não é brincadeira.
É coisa séria. Mas a gente fica com aquele olharzinho miserável, aquele olhar materialista, aquele olhar pequeno, entendeu? Botando maldade em tudo, botando negatividade em tudo, não é? Não olha com olhar espiritual. E aí é por isso que a pessoa nunca alcança. Por que que José teve esse privilégio? Olha aqui o que ele fala. Olha que palavra linda que essa pessoa fala aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Mas quantos acreditam nisso, irmãos? Eu pergunto para você, você crê nessa palavra de verdade? Esse é o problema. Deus conta a história aqui dos servos dele. Nesse tempo aqui, era como no tempo de hoje. Governantes malignos, terríveis, que só pensavam neles. Fome, calamidade, maldade, estupro, sacrifício de crianças, né? Crianças e adultos mortos em sacrifícios para dedicar a deuses falsos, a demônios. Tudo isso acontecia, miséria, fome, não é? Traição, tudo isso acontecia. Mas olha o povo que Deus escolhia, o povo de Deus, assim como você é um escolhido de Deus. O que Deus está chamando a sua atenção aqui? Para você valorizar o chamado de Deus na sua vida, para você aprender a tomar a atitude certa, aprender a olhar com o olhar certo, não com raiz de amargura, com olhar negativo, com maldade, e ainda colocando a maldade no outro, como só o outro fosse mal, entendeu? Se Deus te chama para você ser bom, apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas e tudo o que tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Olha a atitude de José, olha a maldade que esses irmãos fizeram com ele, olha quanto sofrimento causaram a ele, e ele ainda tem a humildade de abençoar esses irmãos, de chorar, de abraçar, de beijar. Louvado seja Deus. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, diz a teus irmãos, faze isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isso. Tomai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos,
para as vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pese coisa alguma de vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. A todos lhes deu, a cada um mudas de roupas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para o seu pai, para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram. E disse-lhes: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Imagine, irmãos, a alegria desse pai. Anos achando que aquele filho querido tinha morrido, e tem essa bênção de Deus sobre a vida dele, de poder rever o seu filho. Então, irmãos, a palavra de Deus é para quem crê e para quem quer mudar. Amém?